Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a teoria burocrática ou teoria da burocracia. A teoria da burocracia surgiu na década de 1940. O criador da sociologia burocrática foi o alemão Max Weber, que viveu de 1864 a 1920. Lá na década de 40, nem a abordagem clássica da administração, tampouco a abordagem humanística e do conhecimento eram suficientes para que todas as organizações se tornassem eficientes, razão pela qual alguns pesquisadores encontraram nas obras de Max Weber elementos para integrar uma nova teoria. A teoria da burocracia é considerada o terceiro pilar da teoria tradicional da organização, em conjunto com o Taylorismo, ou Escola da Administração Científica, e também com os estudos de Fayol. A palavra burocracia vem do francês bureau, que quer dizer escritório, e do grego kratos, que significa poder ou regra. Weber se preocupou em fazer uma distinção entre autoridade e poder. Segundo ele, o poder infere a obediência pela força ou a ameaça de força, que induz os indivíduos a aderir às normas. Por outro lado, a autoridade legítima implica que os indivíduos consentem que a autoridade seja exercida sobre eles por seus superiores. Weber continua identificando três tipos de autoridades legítimas, sendo elas a autoridade tradicional, que é quando os subordinados consideram que as ordens dos superiores são justificadas, porque sempre foi assim que as coisas foram feitas. O governo patriarcal do pai de família representa o tipo mais puro de autoridade tradicional. O poder tradicional não é racional, pode ser transmitido por herança e é conservador. A autoridade carismática. Essa autoridade é adquirida por aquelas pessoas que conquistaram o respeito e a confiança de seus seguidores. Esse tipo de autoridade é exercido por alguém fora do comum, que possui habilidades desejáveis e grande poder de persuasão, uma autoridade baseada na devoção afetiva e pessoal, e na explosão emocional dos seguidores para com a pessoa que possui o carisma mencionado. A legitimação da autoridade carismática vem das características pessoais carismáticas do líder e da devoção e êxtase que ele consegue impor aos seus seguidores. Autoridade racional. Deriva da configuração de uma organização e da posição que a pessoa ocupa. A autoridade está no cargo e não na pessoa que o exerce. A autoridade legal racional é exercida dentro das regras e procedimentos estabelecidos em uma organização. Weber acredita que a autoridade racional era mais adequada para o ambiente empresarial, uma vez que não é personalista como as outras duas. A teoria da burocracia tem algumas características específicas, e segundo o livro Introdução à Teoria Geral da Administração, de Dalberto Chiavenato, essas características são: caráter legal das normas e regulamentos. A burocracia é uma organização vinculada por regras e regulamentos escritos. É uma organização baseada em um tipo de legislação própria, que define como deve funcionar a organização burocrática. Caráter formal das comunicações. A burocracia é uma organização unida pela comunicação escrita. Todas as ações e procedimentos são feitos para garantir a devida verificação e documentação. A interpretação inequívoca das comunicações também é assegurada, e a burocracia utiliza rotinas e formatos para facilitar as comunicações e assegurar o seu cumprimento. Natureza racional e divisão do trabalho. A burocracia é uma organização que se caracteriza por ter uma divisão sistemática do trabalho. Essa divisão do trabalho atende a uma racionalidade e é adequada aos objetivos a serem alcançados, ou seja, a eficiência da organização. Há uma divisão sistemática do trabalho, da lei e do poder, na qual se estabelecem as atribuições de cada participante, os meios pelos quais são implementados e as normas e condições necessárias. Impessoalidade nos relacionamentos. Essa distribuição de atividades é feita de forma impessoal, em termos de cargos e funções. O poder de comando da pessoa é impessoal e derivado do cargo que ocupa.
A obediência do subordinado ao superior é impessoal e se deve ao cargo que ocupa. A burocracia precisa garantir sua continuidade no tempo. Pessoas vêm e vão, cargos e funções permanecem. Hierarquia de autoridade. A burocracia é uma organização que estabelece os cargos de acordo com o princípio da hierarquia. Uma posição inferior deve estar sob o controle e supervisão de uma posição superior. Nenhuma posição é deixada sem controle ou supervisão. Hierarquia é ordem e subordinação. Rotinas e procedimentos padronizados. A burocracia é uma organização que estabelece as regras e padrões técnicos para o desempenho do cargo. Quem ocupa um cargo não pode fazer o que quer. As regras e normas técnicas regulam a conduta do ocupante do cargo, cujas atividades devem ser realizadas de acordo com as rotinas e procedimentos estabelecidos pelas regras e normas técnicas. A estrutura da burocracia é projetada de acordo com os princípios racionais. A disciplina no trabalho e o desempenho no cargo são um conjunto de normas e regulamentos que buscam adequar o funcionário às exigências do cargo e da organização, ou seja, produtividade máxima, competência técnica e meritocracia. A burocracia é uma organização que baseia a seleção de pessoas no mérito e na competência técnica, necessidade de exames, concursos, provas e títulos para admissão ou mudança de função dentro da organização. Especialização da administração. É uma organização que se baseia na separação entre a propriedade e a administração. Os administradores da burocracia não são seus donos. Com a burocracia vem o profissional especializado em administrar a organização. Profissionalização dos participantes. É uma organização que se caracteriza pela profissionalização de seus participantes. Todo funcionário da burocracia é um profissional especialista em algum cargo. Completa previsibilidade de funcionamento. A consequência desejada da burocracia é a antecipação do comportamento de seus membros. Todos os funcionários devem se comportar de acordo com as regras e regulamentos da organização, para que ela alcance a máxima eficiência possível. Agora vamos ver as vantagens da teoria burocrática. Consistência, porque os mesmos tipos de decisões devem ser tomados nas mesmas circunstâncias. Subordinação de novos funcionários aos mais antigos. Confiabilidade. Há também benefícios do ponto de vista das pessoas na organização, pois a hierarquia é formalizada. O trabalho e as funções são divididos entre as pessoas de forma ordenada, e elas são treinadas para se tornarem especialistas em suas áreas específicas, podendo fazer carreira na organização, de acordo com seus méritos pessoais e sua competência técnica. A especialização dos operadores e processos de trabalho, a ideia de padronizar o desempenho das funções, a noção de centralização na tomada de decisão, a uniformidade das práticas institucionalizadas, a não duplicação de funções, a profissionalização da função administrativa como distanciamento da função dos acionistas, o mérito pelo talento das pessoas. Agora que nós conhecemos as vantagens, as principais críticas à teoria burocrática são as seguintes. A organização burocrática é influenciada por fatores comportamentais. A estruturação burocrática ocorre como consequência do comportamento dos participantes da organização, de acordo com suas realizações. A forma burocrática tende a distrair os membros dos objetivos principais da organização. A delegação de autoridade e a manutenção da organização como um sistema cooperativo adaptável. Dependendo do mecanismo burocrático, desenvolve-se a liderança e controle autocrático, o que pode trazer dificuldades para a organização. A forma burocrática é mais adequada para atividades rotineiras, onde a produtividade é o objetivo. Não é adequada para algumas organizações, que se dirigem a outros tipos de objetivos, flexibilidade, criatividade e inovação. O modelo de Weber era altamente mecanicista. Não possui meios para resolver conflitos entre classes e entre grupos funcionais. As comunicações são bloqueadas ou distorcidas devido à divisão hierárquica.
É isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Aproveite, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!